Dando continuidade às nossas mensagens, às nossas lives baseadas no livro de 2 Crônicas, nós concluiremos o capítulo 18 deste livro precioso. Vimos na última live a soberania de Deus sobre o mundo espiritual das trevas, o mundo espiritual angelical, todo o mundo espiritual, as regiões celestiais. Deus é soberano. Quando Deus quer derramar a sua ira sobre alguém ou uma nação que estão em franca desobediência a Deus, amando a mentira, procurando o mundo espiritual de trevas, mergulhando na idolatria, então Deus os entrega a mentira. É mentira o que vocês querem, é mentira o que vocês terão. Assim, Deus permitiu que um espírito enganador ficasse na boca de 400 profetas para que Acabe acreditasse naquela mensagem, mas Acabe não quis dar crédito à mensagem do Senhor através do seu profeta Micaías. Acabe não quis dar crédito ao compartilhar da visão que ele recebera de Deus sobre toda aquela trama para que a ira de Deus alcançasse Acabe, e ele deu prosseguimento ao seu projeto de guerra para cumprir o seu querer, dando as costas para a mensagem do nosso Deus. E ele morreu no campo de batalha, como veremos agora nesta live. É muito interessante porque Acabe era um rei sagaz, astuto. Provavelmente ele conhecia as estratégias e as táticas do rei da Síria. Portanto, ele o que fez? O rei de Israel, e ele disse para Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os trajes reais. O rei de Israel se disfarçou de um simples soldado e eles entraram no campo de batalha. E Josafá se vestiu dos trajes reais. Acabe era sagaz. Ele queria atrair para o inimigo o rei de Judá, Josafá, que como um bobo caiu na sedução, na sagacidade de Acabe e foi para um campo de batalha enfrentar o inimigo vestido de trajes reais. Ora, Acabe sabia que uma guerra ela tem estratégias e que a estratégia do rei da Síria sempre era atacar as autoridades maiores. Porque quando você fere o comandante, o general, o responsável maior, você vai acabar com toda a tática e toda a estratégia. E isso que Acabe previu aconteceu. O rei da Síria tinha dado ordem aos capitães dos seus carros: não lutareis nem contra soldados, nem contra oficiais, mas apenas contra o rei de Israel. Acabe tinha esse discernimento de que essa era uma das estratégias do rei sírio, e ele conseguiu persuadir Josafá a estar no campo de batalha com os trajes reais. Então, quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Por que disseram? Porque ele estava vestido com os trajes reais. Então eles viraram-se para lutar contra ele, e só não o mataram porque Josafá clamou, diz a Bíblia, e o Senhor o socorreu e os desviou dele. Aquele livramento foi divino. Se Deus não tivesse escutado e respondido ao clamor de Josafá, os capitães sírios o teriam alcançado e matado. Pois diz o verso 32, quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, desistiram de persegui-lo. Ora, Acabe era astuto e estrategista, e ele pensou: eu me disfarçarei, eu ficarei no meio de uma multidão de soldados,
ninguém saberá que eu sou o rei. Ninguém terá esse discernimento. Hoje você tem fotos, as redes sociais estão aí. Naquele tempo, não. Nem todos conheciam, raríssimas pessoas conheciam o semblante do rei. E no meio, vestido de soldado, entre milhares de soldados, ele nunca jamais seria reconhecido. Portanto, não seria morto. Acabe pensou, a minha estratégia deu certo, estou protegido, estou esquecido no meio da multidão. Mas Deus não. Deus sabia quem ele era. Deus mirou em Acabe. A Bíblia diz que um homem do reino dos sírios, um homem, não diz quem era, ele entesou o arco, ele pegou uma flecha da sua aljava, ele colocou no arco e ele entesou. Ele realmente puxou a corda, ele envergou o arco ao puxar a corda. E o texto bíblico diz que depois de entesar o arco, ele atirou a esmo. Atirar a esmo é atirar sem alvo, sem meta, sem propósito, sem querer acertar um alvo preciso, específico. Ele simplesmente entesou e soltou a sua flecha a esmo. Hoje se fala em bala perdida. Aquela era uma flecha perdida. Nenhum soldado fazia isso. Por quê? Porque as flechas eram as balas, eram a munição de um arqueiro. E ele não desperdiçava munição à toa. Ele não trazia nas suas costas centenas de flechas. Portanto, ele economizava a sua munição. Mas deu vontade no coração dele. Se nós o entrevistássemos e perguntássemos por que você pegou essa flecha, entesou o seu arco, desperdiçando munição e atirou a esmo, por que você fez isso? Provavelmente ele diria, me deu vontade. Eu quis fazer, não sei porquê, fiz porque me deu na cabeça, me deu vontade. A Bíblia diz que aquela flecha perdida, atirada a esmo pelo arqueiro, mas aquele arqueiro sentiu vontade de fazer aquilo porque Deus colocara vontade, aquela vontade, aquele desejo no coração dele. E quando ele entesou o arco e ele disparou, se o arco estivesse um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, aquela flecha não tinha acertado o alvo, porque quem mirou foi Deus. Ele atirou a esmo, mas ele não se deu conta de que Deus estava usando. E Deus mirou, Deus usou aquele arqueiro. E a Bíblia diz que ele feriu Acabe, o rei de Israel, disfarçado. Ninguém me conhece, mas Deus o conhecia. E aquela flecha o atingiu e o feriu entre a couraça e a armadura abdominal. A ideia é de que ele tinha uma couraça que protegia o peito, e ele tinha uma outra na sua armadura que protegia essa parte abdominal. Provavelmente no momento em que ele estava com os braços erguidos, assim como quando você ergue os braços, se você estiver usando uma camisa por fora da calça, aquela camisa sobe e a sua barriga aparece, não é? Provavelmente quando ele ergueu os braços, aquela armadura torácica com abdominal, elas criaram ali uma brecha e a flecha acertou exatamente ali, pelo que ele disse ao carreteiro: volta, tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais intenso naquele dia, mas o rei de Israel manteve-se no carro, na luta contra os sírios, até a tarde, mas morreu ao pôr do sol. Ele não ouviu o profeta do Senhor,
ele não ouviu a visão, não deu crédito à palavra do Senhor através do profeta, não deu crédito à visão do Senhor através do profeta. Ele foi ferido, ele usou uma estratégia para não ser identificado, mas Deus mirou nele. Vejam a soberania de Deus. As pessoas sentem vontade, desejo de fazer certas coisas e não sabem que por detrás daquele desejo, daquela vontade, está o próprio Deus guiando. Deus não o obrigou a fazer o que ele fez, mas Deus colocou um desejo, uma vontade no coração daquele arqueiro de pegar sua flecha, entesar seu arco e atirar a esmo. Mas Deus usou exatamente o ângulo, nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, na posição exata para que aquela flecha a atingisse. E foi exatamente no tempo, naquele momento, em que as duas proteções, a torácica e a abdominal, se descolaram, se afastaram uma da outra, para que a flecha perfurasse profundamente o abdômen de Acabe e ele morresse. Deus é soberano, ele usa as pessoas, ele usa. Quando ele quis punir o seu povo, ele levantou o rei da Síria para que ele realmente cumprisse o seu propósito. Aquele rei quis atacar Israel e provavelmente não sabia que ao fazer o que fez estava cumprindo a vontade de Deus. A Nabucodonosor, a mesma coisa. Povos, nações, reis, pessoas, elas estão sob o controle, a soberania de Deus e elas cumprem com liberdade. Não cumprem obrigada, contrariando suas vontades. Elas fazem o que elas têm vontade de fazer. Mas ao fazer o que estão com vontade de fazer, muitas vezes estão executando o que Deus colocou nos seus corações. Isso mostra o quão soberano o Senhor é. Quantas pessoas já me disseram, de repente me deu vontade de ler a Bíblia, de repente me deu vontade de escutar um hino, de repente passando na porta de uma igreja que eu nunca entrei e não conhecia, me deu vontade de entrar. O que é isso? É Deus. É Deus colocando no coração dessas pessoas essa vontade, esse desejo, essa necessidade. Quantas vezes você vai orar, me deu vontade de orar por uma pessoa, e depois você descobre que naquele momento, naquela hora, aquela pessoa estava aflita, passando um momento difícil. E aí você entende, foi Deus. É Deus quem move, é Deus quem faz. Nós lemos que Simeão, ele havia recebido uma revelação de que ele não morreria sem ver o Salvador. E ele sentiu vontade naquele dia, naquela hora de ir ao templo. E naquele dia e naquela hora que ele foi ao templo, Maria e José estavam com o menino Jesus nos braços e foram apresentá-lo. E ele deu vontade, ele sentiu no coração vontade de ir ao templo naquele dia e naquela hora. Não é coincidência, é a providência, é esse agir soberano, é esse agir de Deus. Paulo e Silas, eles estão evangelizando, eles chegam à Europa e não pregam na cidade Neápolis, a cidade portuária, onde eles desembarcam. Eles viajam para onde? Para a cidade de Filipos, bem mais para o interior. Por quê? Porque deu vontade de ir para lá. Porque deu vontade? Porque tinha na beira do rio um grupo de mulheres pedindo a Deus o Messias, orando. E Paulo e Silas não foram parar lá ao acaso. Eles queriam ir para a Bitínia, para outras regiões, mas o Espírito de Deus guiava. É Deus que impõe no coração vontades, propósitos, desejos de fazer a obra. Quantas pessoas dão testemunho desse agir invisível, a mão invisível da providência, fazendo com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Assim, creia na soberania de Deus, tenha discernimento
para que você perceba que os desejos, as vontades, as coisas boas que estão brotando no teu coração é o próprio Deus. É Deus te chamando para orar. Estou com a vontade de ler a palavra. É Deus querendo falar ao teu coração. Aprenda a entender, aprenda a ouvir e saiba, ninguém pode se livrar de Deus. Acabe tentou se esconder de Deus, mas Deus mirou e Deus acertou através da instrumentalidade de um homem. Ninguém escapa de Deus. Tenha temor a Deus. Curve-se diante de Deus e entregue o seu coração ao Altíssimo. Ele é soberano, Ele tem planos e propósitos para a sua vida. Eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.